desenvolveram um estudo sobre a atratividade da Bolsa de Valores brasileira, levando em consideração a cotação dos ativos, a curva de juros, a inflação, né, os resultados de empresas, e formaram aí um índice de 0 a 1. Esse índice começa a esboçar sinais positivos. Então, para a gente entender melhor, né, eu queria entender a aplicação desse índice para alocação de investimentos, entender melhor esse estudo, até para poder também o pessoal começar também a mandar perguntas para a gente aqui, né? Vamos lá entender mais esse estudo. Que direção positiva é essa que ele está começando a mostrar? Fala para nós. Legal, bacana. Bom, então, dá um pano de fundo do que a gente faz, né? Lá na Dow a gente tem uma perspectiva bastante sistemática, bastante técnica de olhar o mercado, né? Então, a gente tenta evitar as notícias de curto prazo, as narrativas que elas sempre existem, né? E tentar identificar se dentro dessas narrativas existe algum componente persistente que a gente pode usar para identificar um bom ponto de entrada e um bom ponto de saída, né? E aí, numa dessas pesquisas, né, que é recorrente lá na empresa, a gente se deparou com um jargão, né, que o pessoal de mercado fala sempre, que a bolsa está barata, né? O que significa bolsa barata? O que significa bolsa cara, né? E quando a gente vai olhar assim, as principais métricas que o mercado e os analistas de maneira geral utilizam quando querem utilizar essa narrativa de bolsa barata, né, eles usam o agregado de preço sobre lucro das empresas negociadas no Brasil, né? Só que a gente sabe que existe uma série de deficiências de você olhar só esse índice, né? Então, quando você olha para o Ibovespa em geral, né, a gente tem 1/3 das empresas são empresas focadas em commodities, a gente tem o outro 1/3 em bancos, né? Então acaba que a economia mais abrangente, vamos dizer assim, representa apenas 1/3, né? E o componente commodities e o componente bancos são segmentos que trabalham com múltiplos menores quando você está olhando comparativamente a varejo ou a tecnologia, né? Então, não necessariamente um múltiplo mais baixo significa que a bolsa, de maneira geral, está mais barata, né? Então, o que a gente fez dentro de casa, né? Assim, então, vamos construir o nosso modelo, né? A nossa maneira de precificar se o mercado está barato ou caro, para tentar desenvolver uma técnica de investimento que mais comumente é chamado de market timing, né? O pessoal brinca assim, investir em ações é muito fácil, né? Basta saber a hora de comprar e a hora de vender, né? Então, uma das maneiras de você identificar a atratividade da bolsa é identificar se a gente está no início de um bull market, a gente está no final de um bear market, é a hora para aumentar a exposição, é a hora para reduzir a exposição. Então, a gente começou desse jargão, né, de bolsa barata e bolsa cara, a gente começou a entrar nos componentes, né? Então, vamos olhar preço sobre lucro. Mas não pode olhar para a Ibovespa. Então, a gente constrói o nosso próprio índice para fazer uma ponderação um pouquinho mais equilibrada, né? Para dar um mesmo peso de varejo para commodities e para bancos, para cada um falar um pouquinho da sua história, né? Mas, além de olhar os componentes micros das empresas, né? Os lucros e resultados de cada uma das empresas que compõem o nosso universo de investimentos, a gente tem que olhar também para o cenário político, para o cenário macro, né? Então, não basta as empresas estarem mais baratas hoje do que estavam antigamente, a gente precisa olhar também qual que é o custo de oportunidade, né? Então, é o custo de oportunidade da empresa fazer novos investimentos, é o custo de oportunidade do investidor sair da renda fixa para a renda variável, né? Então, existe um componente de juros, existe um componente de inflação, existe um componente de risco país, existe um componente macro, um componente de moeda, né? E todas essas informações, elas têm que ser levadas em consideração na hora quando você analisa o preço sobre lucro das empresas em geral, né? E qual que foi a conclusão, né, desse trabalho, né? A gente viu aí nesse ano de 2021 uma queda bastante acelerada da Bolsa, né? A gente estava ali no meio do ano próximo de 130 mil pontos e a gente encadeou aí quase que 6 meses de quedas contínuas, batemos os 100 mil pontos, né? Então, e foram pouquíssimos exemplos na nossa curta história de Bolsa que isso aconteceu, né? E, obviamente, assim,
a percepção inicial é assim, a bolsa está ficando cada vez mais barata, né? Mas será que é mesmo? A gente viu no mesmo período, né, os juros crescendo, a inflação subindo, riscos políticos o tempo todo nas notícias, né? E a conclusão que a gente chegou nessa pesquisa é que, na verdade, ela não ficou mais barata, né? Essa queda aí dos últimos 5 meses, ela é muito mais explicada por esses componentes adversos que foram sendo somados à economia no segundo semestre, né? Mas como vocês comentaram, esse sinal ele começa a dar alguns sinais de melhora, né? Então, quando a gente via ali o resultado de junho até novembro, ainda era uma situação neutra para desfavorável, né? E nesse mês de dezembro, em especial nas últimas 2 semanas, parece que as empresas estão numa atratividade tal, né, que a gente já começa a ter bem precificado o que é o risco Brasil e começa a olhar um pouquinho mais de oportunidade, né? Mas é apenas um dos sinais do que a gente olha, mas que tem dado bastante informação para a gente na hora de fazer essas alocações táticas para aumentar ou reduzir uma exposição, vamos dizer, mais estratégica no mercado brasileiro. Perfeito. Ó, tem muita pergunta já no chat aqui, Caio, então vou trazendo aqui para você. Bom, vamos lá. Ó, falando para mandar um alô pro Crato, no Ceará. Um beijo aí, galera de Sua Crato, terrinha. Ceará. Aí, meu, Ceará é sensacional, o Ceará é gigante. O Fernando Luiz aqui mandando: Caio, qual o maior desafio do mercado de tecnologia, na sua opinião, hoje aqui no Brasil, né? O pessoal é muito de olho, né? Que você é diretor de tecnologia, enfim, compliance da Dow Capital. Como é que você tem visto esse setor aqui de tecnologia no Brasil ultimamente? E também ele me mandou já uma outra pergunta muito bacana, que ele falou: Caio, eu também sou de tecnologia. Então, o que te fez unir a tecnologia e o mercado financeiro, né? O que te motivou aí para essa área aí? A galera já mandando essas perguntas aqui. Legal, bacana. Então vamos dividir a resposta em duas, né? Assim, são os principais desafios para você fazer análise de empresas de tecnologia, né? Antes de eu ser diretor de tecnologia e compliance na Dow, eu fazia a análise de empresas focadas exclusivamente em tecnologia, né? E o maior desafio é você separar, de novo, né, o que é a narrativa e o que é a realidade da empresa. Então, é muito comum, principalmente para as pessoas que não conhecem o mercado, elas ficarem deslumbradas com as palavras mágicas, né? É o machine learning, é o big data, é inteligência artificial. E quando você não tem um conhecimento técnico do que as empresas estão efetivamente aplicando em tecnologia nos seus produtos, né, você acaba acreditando que de fato existe uma inteligência artificial, quando na verdade é simplesmente um banco de dados, né? Ou então que existe um big data, mas qual que é o direito de uso que a empresa tem sobre as informações dos seus clientes, né? Então existe uma série de pegadinhas, né? Que se você tem um conhecimento técnico, né, de quais são as tecnologias que a empresa está utilizando, te ajuda muito a separar uma empresa que efetivamente tem um potencial de escala e de disrupção relevante, que é o principal motivo pelo qual essas empresas têm um upside legal, né? Mas a maior parte delas, infelizmente, ainda utiliza bases legadas, tecnologias que não escalam bem, e você saber separar bem esse parque tecnológico da empresa A e da empresa B é uma das principais maneiras de você diferenciar uma boa aposta de uma aposta ruim no mercado, né? Aí indo para a segunda parte da pergunta, assim, como é que você... Assim, por que juntar tecnologia e mercado de ações, né? Isso não é uma coisa nova no mundo, né? Mas infelizmente ainda é muito novo no Brasil, né? E é um dos motivos pelo qual a gente montou a Dow, né? Então, quando você olha para uma empresa de gestão de investimentos no Brasil, né, o que você imagina normalmente? Você imagina um grupo de analistas, né, que está fazendo a cobertura de determinados setores. Então, cada analista tem sua especialidade. Tem um analista que olha commodity, o outro olha varejo, o outro olha tecnologia e tudo mais, né? Qual que é o problema dessa estrutura, né? É uma estrutura que ela não escala, né? Então, você tem hoje no mercado brasileiro mais ou menos umas 200 empresas que você consegue olhar e investir, né, que são líquidas o suficientes para investir, né? E uma empresa, vamos chamar de gestão tradicional, né, que é a tradicional bottom-up, consegue cobrir bem umas 50, 80. Né? Então, está cobrindo quase metade do mercado, né?
Mas se o mercado for para 500 empresas, ele continua cobrindo as mesmas 50. Né? Se o mercado for para 1.000, 2.000, 4.000, ele cada vez cobre menos e enxerga menos oportunidade. Né? Essa história toda ela já aconteceu nos Estados Unidos, ela já aconteceu na Europa, já aconteceu nas principais praças do mundo, né? Que é você utilizar um parque de tecnologia, né, de coleta de dados, de análises sistemáticas de investimento, para você sempre olhar a quantidade de oportunidades que existe no mercado. Né? Então, existem 200 empresas, a gente olha as 200 empresas de forma sistemática e chega numa conclusão. O mercado dobra de tamanho para 400, 500 empresas, a gente olha 500 empresas. Né? O mercado vai para 2.000 empresas, a gente olha as 2.000 empresas. Então, em vez de... A nossa estratégia, em vez de você ser o super especialista de 20 empresas num grande universo, né, a gente prefere saber mais do que todo mundo um pouco em todas as empresas. E é assim que a gente tem o nosso edge com relação ao mercado. E para fazer isso, você só faz com tecnologia, com grande escala, com insumos e bancos de dados de qualidade que a gente tem que construir dentro de casa. Justíssimo. Tem uma pergunta aqui também do Avin, é isso? Acho que é isso o nome dele aqui. Ele diz assim, olha, não, desculpa, do Fernando Luiz. Ele fala, Caio, eu também sou da tecnologia, então o que te fez unir... Mas isso já foi, Debs. O que fez unir a tecnologia com ele? Isso, unir os dois. Então tá, então Fernando, a segunda, a base de tecnologia. Então eu vou seguir com as perguntas que eu tinha feito aqui. Tem mais perguntas aqui? Você vai seguir na ordem aí do chat para poder não me perder, então? Não, fica tranquilo. Mas eu tenho pergunta aqui. Então, deixa eu só perguntar para ele seguindo o que eu tinha feito aqui, porque eu queria falar, até para poder trazer mais entendimento para o pessoal que está acompanhando a gente, até porque tem muitas pessoas perguntando mais sobre algoritmos e tudo mais, o que ele usa. Qual que é a base, quais são os indicadores utilizados para poder vocês conseguirem fomentar esse índice? Como que eles são utilizados hoje pela empresa de vocês? Legal. Acho que a gente tem que organizar conversas em 3 grandes famílias de sinais de investimentos. Né? Então, quando a gente fala assim, o que é um fundo quant? Né? Um fundo quant pode ser um monte de coisas diferentes. Né? Assim, existem quants muito diferentes entre si e mais próximos de um gestor tradicional, por exemplo. Né? Então, lá na Dow a gente separa esse assunto em 3 grandes famílias. Né? Tem a família do High Frequency Trader, né? Que são as estratégias que querem ganhar centavos em milésimos de segundos e fazer isso 1 milhão de vezes por dia. Né? Você tem também, essas são as estratégias de arbitragem. Né? Você tem também as estratégias que a gente chama Pure Quant, né? Então é o quantitativo puro, que está buscando anomalias estatísticas que entregam um retorno positivo. Né? Então, se tiver um exemplo, comprar na segunda-feira é melhor do que comprar na terça-feira e você tem convicção que essa estratégia funciona para os próximos anos, isso poderia ser uma estratégia de anomalia estatística para um fundo quantitativo. Né? O que a gente faz? Né? A gente está numa terceira caixinha, que é a caixinha de Factor Investing, né? Ou investimento em fatores de retorno. O que são esses fatores? Fatores são componentes, né? São ideias, são sinais que, com base em fundamento econômico, a gente acredita que justifica manter um retorno positivo no longo prazo. Né? E a gente usa N fatores. Né? Então, a gente acabou de falar desse fator de atratividade ou não de bolsa, que é um mix, né, de informações que vem das empresas e das informações que vem do macro em geral. Né? Mas isso é quase que a cereja do bolo do processo que a gente faz. Né? Então a gente é muito mais focado numa análise bottom-up, né, de olhar fundamento de empresas, só que em vez de a gente olhar empresa por empresa, a gente olha os componentes que resultam em retorno positivo para os investidores. Então, por exemplo, um fator que todo mundo olha e acaba não percebendo que isso é fator, né? O fator valor, né? Que é você dar preferência para empresas que estão com negociação mais barata do que empresas caras, né? Existe o oposto também, né? Que é o fator crescimento, né? Que é você apostar, que é o fator que as pessoas também chamam de fator momentum, né? Que é você comprar empresas que estão com tendência positiva de preço, né? E você vender empresas com tendência negativa de preço. Né? A gente também tem um componente que a gente utiliza para medir quão estressada está a história de uma determinada empresa. Né? Então, quando a gente sabe que tem briga no management, ou então tem alguma situação
importante acontecendo na companhia que não necessariamente já se refletiu em dados de balanço, né, isso normalmente causa uma volatilidade maior do preço das ações, né? Então a gente tem um fator chamado baixa volatilidade. Então a gente prefere empresas que deem menos surpresa para o investidor, né, e a gente meio que se afasta das empresas de alta volatilidade, né? Então você consegue construir sinais que olham tanto o bottom-up das empresas quase como um gestor fundamentalista, né, de olhar resultado das empresas, olhar preço, olhar o balanço, né? Você pode olhar exclusivamente para balanço, você pode olhar para tendência de preço, você pode olhar para volatilidade, isso tudo no bottom-up, né? E na parte macro você também pode construir um monte de sinais. Você pode olhar para sinais de PIB, sinais de inflação, sinais de taxa de juros, sinais de risco país. Qual que é o segredo, né? Assim, é um ponto que eu tinha comentado antes. Tudo isso que a gente faz é quase que senso comum nos Estados Unidos, né? E senso comum na Europa. No Brasil ainda a novidade a gente está trazendo para cá, né? Mas, então é quase que domínio público, né? O pessoal pode pesquisar sobre Factor Investing na internet e vai ter assim, livros e livros e livros de como se faz, né? De onde vem a nossa inteligência? É saber selecionar o que funciona e o que não funciona para o Brasil, né? E você combinar essas informações todas de uma forma inteligente. Você simplesmente pegar 40 sinais diferentes, colocar todos para brigar entre si, você não vai ter nada coerente, né? Você vai ter metade dos seus sinais falando para comprar, outra metade falando para você vender e no final das contas você não ganha dinheiro, né? Então, boa parte da tecnologia é você fazer uma combinação inteligente de forma a potencializar os sinais que estão funcionando melhor, né? E cada vez mais ir tirando relevância daqueles sinais que pararam de funcionar por algum motivo. Perfeito. Ó, tem muita pergunta aqui pra gente no chat, Débora. O Denis Salles aqui mandando. Caio, a criação do app da Melius, Cash 3, que segundo os gestores são a grande aposta para o maior acesso aos programas de cashback da empresa, pode ser um fator decisivo para o crescimento em 2022? Eu acho que ele não só pergunta da Melius, enfim, né, dos jornais, mas do setor de tecnologia no Brasil como um todo também, né? Esse desenvolvimento de programas aqui dentro do Brasil para incentivar as pessoas a entrarem na tecnologia, né, e conseguir encorpar esse mercado de tecnologia ultimamente no Brasil. Você tem alguma opinião sobre isso? A gente dificilmente olha para narrativas individuais das empresas, né? Que, como eu comentei, ou você é um especialista em 20 empresas, né? Ou você é um generalista em 200, 400. Sim. A gente prefere ser um generalista em 400, né? Mas para não deixar a resposta mal respondida, não, né? Fica tranquilo. O que eu posso comentar é que a oportunidade de desenvolvimento em tecnologia no Brasil ela ainda é muito grande, né? E por que isso? Aí posso inclusive trazer o comparativo de novo no meu mercado, né? Então, a gente está trazendo para o Brasil uma tecnologia que para o Brasil ela é inovadora, né? Eu consigo contar em uma mão as empresas que estão fazendo o que a gente faz hoje, né? E nos mercados desenvolvidos não, no mercado desenvolvido isso já é 50% da indústria, né? E isso não se aplica exclusivamente ao meu mercado, né? Isso se aplica à tecnologia em geral, né? Então essas estruturas de aplicativos, de cashback, tudo bem que na parte de fintechs o Brasil é bem mais avançado, né? Mas é um mercado muito carente de boas soluções, né? Tanto que quando você tem uma boa solução que consegue atender o Brasil com seu tamanho continental, né? Naturalmente essas empresas têm uma oportunidade de crescimento enorme.